Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse programa Consciência Próspera aqui tem o privilégio de trazer diversos convidados, entrevistas com assuntos que enriquecem a nossa consciência. O programa Consciência Próspera ele tem o apoio do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo você pode acessar nesse endereço que está aparecendo aí no GC. Você acessa diversos cursos aí voltados para bioterapeutas, bioapometria, apometria, entre outros assuntos. Aí, inclusive eu ministro diversos cursos aqui também nesse espaço. Na parte técnica nós contamos com Alexandre Ferreira fazendo a mágica acontecer. Alexandre Ferreira do Ale Production. O programa também Consciência Próspera tem o apoio da J. Santos Imóveis. J. Santos Imóveis da Francesca Alberti Imobiliária, que fica ali na zona sul de São Paulo. Francesca, gratidão pelo patrocínio aqui do programa Consciência Próspera. O tema desta edição é o fator quântico. O fator quântico é um dos livros escritos por José Carlos Pelais, que é um grande estudioso do assunto. Ele está trazendo aí o elo entre a ciência e transcendência. Nossos minutos agora dessa edição do programa Consciência Próspera é dedicado a isso, ao fator quântico. Seja bem-vindo aqui, José Carlos Pelais, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado, muito me honra estar participando aqui desse evento com você. Muito bem, a gente também é um prazer aqui receber e vamos sentar nesses períodos, desse tempo, trazer as explicações da física quântica, que muitas vezes são complexas, de uma maneira simples, né? A gente vai começar então pela parte da física clássica, nossos estudos da física clássica, introduzida lá por Isaac Newton, lá em 1687, nós vemos que ela é determinista e ela é previsível, né? Como é que a gente pode ter uma ideia, de maneira simples, exemplificar um pouco essa visão da física clássica? Como é que você entende a física clássica? A física clássica, introduzida, como você disse, do próprio Isaac Newton, no século XVII, mais ou menos, aí nessa data, é a física do dia a dia. É o nosso normal, o que acontece no dia a dia. Uhum. Explica toda a questão do movimento, que o movimento é relativo, você tem que ter, tudo tem que vir aos pares, né? Para se determinar o que é algo que está em movimento, em repouso, você tem que ter um tipo de paridade. Tem que ter uma paridade. Você queria a dualidade, é isso ou não? Não é exatamente a dualidade. Paridade. Então, o que seria essa paridade? É o referencial. Referencial. Tudo depende do referencial. Uhum. Então, ela passa a ser determinista. Uhum. Embora ela atenda satisfatoriamente o nosso mundo. Nosso mundo, na terceira dimensão, ela atende todos as questões que surgem no dia a dia, assim, normal, se eu solto uma pedra, ela cai, essas coisas. Uhum. Então, explica desde os movimentos mais simples até as órbitas dos planetas, dos cometas, um universo, assim, dinâmico, né? Porém, é um universo morto. A consciência não faz parte dessa teoria, né? E nós fazemos parte, nós como consciência, nós fazemos parte do universo, nós não somos meros coadjuvantes, como diz assim a física clássica, né? Entendi. Então a física clássica ela é restrita e não incorpora a consciência na sua teoria. Não existe o estudo da consciência, é uma coisa mais física pura. Física pura atende perfeitamente a nossa terceira dimensão aqui, que a gente está imerso. Uhum. Né? Uma das partes do seu livro, do Fator Quântico, fala sobre o eletromagnetismo. Um dos livros aqui que, isso, aqui no Biosegredo, é um dos livros mais vendidos, do Fator Quântico, né? Beleza. Que bacana. Explica um pouquinho o que seria, então, esse eletromagnetismo. O eletromagnetismo também faz parte da física clássica, né? E o eletromagnetismo é uma teoria onde todas as coisas se propagam em ondas. O som, a luz, o rádio, a TV, a gente está mergulhado aqui num mar de ondas. Então tudo são ciclos. Uhum. Né? Todas as coisas são ciclos. Isso é estudado dentro do eletromagnetismo, sim, que começou lá com Faraday, né? E depois houve uma continuidade aí do Maxwell. Maxwell deu continuidade ao estudo do eletromagnetismo. Então, dentro do eletromagnetismo, a gente sabe sobre ondas, uhum, né? Os ciclos,
né? O ciclo é um evento que ocorre durante um determinado tempo. Um ciclo que ocorre, por exemplo, dentro de um segundo, a turma chama de uma unidade chamada Hertz. Sim. Né? Então, dentro dessas ondas, a gente estuda, por exemplo, o efeito Doppler, né? Que é uma coisa assim que eu utilizo bastante para depois a gente comparar com coisas mais a nível universais. O efeito Doppler, eu acho que todo mundo já viu, por exemplo, uma corrida assim de Fórmula 1, esses carros que faz aquele barulho característico, né? Então ele começa com uma alta frequência e à medida que ele vai se distanciando, ele vai se tornando uma frequência mais lenta, mais pesada, né? Sim. Então, nesse ponto, o eletromagnetismo é que eu cito para fazer as comparações. As comparações de frequência. Porque a frequência é uma coisa muito importante para a gente entender as dimensões. Ok, porque a frequência, como você falou, é também o que faz diferencial do que nós escutamos, do que os animais escutam, do que nós enxergamos também. Né? Então, a gente ouve uma determinada faixa. Né? Dentro dessa faixa, então a gente ouve de 20 ciclos por segundo até 20 mil ciclos por segundo. Além dessa faixa, a gente já não ouve mais. Mas a gente percebe que os animais ouvem um som que a gente não conhece. Então tem frequências que não se enxergam entre si. Né? Por exemplo, o controle remoto também é uma frequência. Né? Você sintoniza um rádio, aquilo está sintonizando uma determinada frequência no rádio. Você sabe que existem as outras estações, que são frequências diferentes. Você não pode, com o seu controle remoto, que você abre o seu carro, abrir o carro do vizinho, portão do vizinho, porque são diferentes as frequências, elas não se enxergam. Isso é importante também, porque a gente, quando vive em termos de dimensões, tem outras dimensões que a gente não consegue enxergar por causa da diferença das frequências. Muito bem. E nesse assunto da física clássica, logo em seguida vem também a física... Qual seria a diferenciação, as diferenças entre a física clássica e a física relativista introduzida por Einstein? Então, a física relativista é uma outra maneira de se olhar a física clássica. Entendo. Então, quando tem, por exemplo, as órbitas dos planetas, né, a física clássica fala de um jeito, a física relativista vê isso daí por um outro ângulo. Existe, por exemplo, as órbitas, por causa ela provoca uma distorção no espaço. Por isso que das órbitas da física relativista, ela vê com uma distorção no espaço. Enquanto que a física clássica... Então, a física clássica, ela vê do ângulo, por exemplo, de uma balística, né? De um símbolo de uma balística. E a física relativista, ela vê como o espaço é curvo, ele pode ser curvado, o espaço pode ser curvado por uma massa, e essa massa permite as órbitas dos planetas. Que interessante. Bom, e hoje a gente acompanha, né, diversos canais em relação a programas, né, e também filmes que surgem relacionados com cura, inclusive a palavra quântica está bem presente no nosso cotidiano. Quando é que começou essa história e como que surgiu essa história da física quântica? Bom, a física quântica ela começou no início do século passado. No final do século XIX já se conhecia o átomo. O átomo foi descoberto lá no final do século XIX. Né? Para se ter uma ideia, quem não sabe, se tem uma ideia do tamanho desse átomo, se eu pegar uma lapiseira e fizer um pontinho numa superfície de um papel, naquele pontinho cabe 1 trilhão de átomos em fila. Isso em fila. Então você vê que a física quântica lida com a coisa, com os o microcosmo. Né? A questão e já se conhecia, por exemplo, toda a estrutura do átomo já no início do século passado. É até interessante até a etimologia da palavra, né? Exatamente, aí é que entra. Então, os cientistas que já conheciam aquela estrutura toda, eles perceberam
que ali, aqueles objetos que estavam orbitando, como está aqui, né? Tá aqui no livro, eu tenho um átomo aqui. Você tem ideia, um átomo, se colocar o átomo do tamanho de um campo de futebol, o centro do átomo, que é o núcleo, ele é a bola. O que está nas arquibancadas seriam os elétrons, né? Então é constituído basicamente de elétrons, nêutrons e prótons, os átomos, que são essas partículas que eles começaram a estudar. Sim. A questão que é o seguinte, eles perceberam que nesse mundinho, aquele movimento todo, o que acontecia ali no núcleo do átomo, naquela eletrosfera, naquela toda, não obedeciam à física clássica. Não queria nem saber, eles não obedeciam. Ali o Newton, exatamente. Ali as leis de Newton não valiam nada. Então eles falaram, aqui tem uma física diferente. Os cientistas começaram a dizer, aqui tem uma física diferente que a gente não conhece, chamava de nova física. Sim. E já um dos precursores lá, o Marx, né? O cientista lá, o Marx, ele chegou, como ele estava com uma teoria, ele estava falando de uns pacotinhos de onda, de luz naquela época, que ele chamava de quanta, né? Então eles deram o nome de física quântica. Então, doravante eu chamo esses elementos, átomos, os elétrons, nêutrons, o próton, de elementos quânticos. Elementos quânticos. E esses elementos quânticos, eles são eternos, eles vivem para sempre? Como é que é o funcionamento desses elementos quânticos? Eles vivem para sempre. Um elétron vive para sempre. Um próton vive para sempre. E toda essa parte da física, que eles chamam de física quântica, toda essa física das partículas são eternas. Eternas, olha só que reflexão, são eternas. É. E esses elétrons, eles são ondas ou partículas? Aí é que está. Tem uma experiência dentro da física quântica, chamada experiência da fenda dupla, né, que eles estavam querendo saber se o elétron, essa é a sua dúvida, se ele era uma partícula ou se era uma onda. Né? Então eles perceberam que havia uma certa influência da própria consciência. Quando eles olhavam a experiência de perto, isso daí pode ser mais claro, porque tem na internet. Sim. Qualquer site de busca. Pode falar, é só escrever lá, Dr. Quantum e a fenda dupla. São palavras-chave que vai apresentar ali uma animação que explica isso direitinho. Né? Explica isso daí, muito melhor que com palavras. Mas só para resumir, eles perceberam que do fato de a consciência estar intervindo, ele passa a ser partícula ou onda conforme se nota. Então, assim, quando se tinha o resultado da fenda dupla, se eles não estavam olhando, o resultado que eles viam é que era uma onda. Se eles ficavam olhando, o resultado era uma partícula. Vinha o resultado lá e falavam, não, isso aqui é partícula. Aí não estava olhando, onda. É coincidência? Não, fizeram isso 500 mil vezes, o tanto que fosse necessário fazer. Sim. Não é mais coincidência. A consciência estava intervindo na matéria. Quando a consciência intervém na matéria, o que acontece? Eu estou fazendo uma relação, o que é chamado de correlação quântica, entre o observador, a consciência observadora, com o objeto. Se a consciência observadora está na matéria, ele também fica na matéria. Porque existe essa correlação quântica. Uma das características da física quântica, que é a própria correlação quântica entre os indivíduos. Então, a consciência, como essas correlações quânticas só se dão entre elementos quânticos, eu passo a ser um elemento quântico e quem estiver fazendo a experiência. A consciência é, então, um elemento quântico, um objeto quântico. E eu disse que o objeto quântico dura para sempre. Então,
criamos aí uma conclusão de que nós somos consciências e somos elementos quânticos e somos então eternos e que duramos para sempre, somos então eternos, né? Em termos de consciência. A consciência é eterna. Agora, como você perguntou lá atrás, o que era a partícula, o que era a onda. Se eu sou um objeto quântico, nós no momento nós estamos aqui como partícula. Partícula, massa, matéria, no caso a carne. Carne encarnado. Então eu sou uma consciência encarnada, um objeto quântico que está na carne, encarnado, como partícula. Mas, como tu sabe, ninguém fica para semente. Ninguém fica para semente. Então, o que acontece? Uma hora a gente vai estar no estado quântico onda, energia, mas a consciência é a mesma. Né? Então, isso leva a um processo reencarnatório. Né? Deslumbrando aí pela física quântica. Então quer dizer que por essa reflexão a gente poderia dizer que o mundo espiritual ele vibra numa frequência de ondas, enquanto que o nosso mundo físico ele vibra na frequência partícula, seria isso? Perfeito. O nosso mundo é o mundo da matéria. Nós somos um mundo que estamos, como eu falei, das frequências. Por isso que foi importante falar da frequência e do eletromagnetismo, né? Então, o nosso mundo é um mundo que nós estamos sob partícula. Nós estamos no estado quântico partícula nesse momento. Né? Então, mas nem sempre é assim. Então, às vezes a gente está no estado quântico onda e estado quântico partícula. E aí por aí vai, infinitamente. Nesse quesito que você falou sobre ondas, né, existe o termo que se fala que é o colapso de onda. Explica para o nosso amigo internauta o que seria esse colapso de onda. O colapso de onda é o que leva àquilo que foi falado da consciência observadora. Esse é o colapso? O colapso, chama-se colapso de onda, porque a onda deixa de ser onda e se transforma em matéria. Né? Os cientistas chamam isso de colapso de onda. Para ter um colapso de onda, necessita-se ter uma consciência observadora. Então, aquilo que é falado, por exemplo, no filme Somos Todos Um, lá do observador, de que você pode co-criar o seu dia, então, esse é aplicável, é uma reflexão interessante, compatível com esses experimentos da física quântica, da pessoa, como consciência, criar a realidade do seu dia, criar a realidade sobre a sua vida, da forma como é explicado lá no Perfeitamente, perfeitamente. Sim. Porque a consciência ela é dona da matéria. Né? Então, ela está acima, em termos da vibração, a consciência está acima da matéria, então ela comanda a matéria, ao bel prazer, olhando ou não olhando. Essa é a questão. Em José, você estava falando sobre o espaço e falou sobre a teoria relativista do Einstein, que ele fica curvo, não é isso? Isso. Você quer exemplificar um pouquinho mais o que seria esse espaço curvo e o que ele tem a ver também com o buraco negro? Bom, são duas coisas distintas? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, vamos exemplificar assim da seguinte forma. O Einstein, quando ele bolou essa teoria, foi uma revolução na época. E ele teve muita sorte de que houve um eclipse, isso em 1919. Sim. Ele lançou a teoria da relatividade em 1916. E a turma ficou assim, meio com o pé atrás. Essa eclipse provou que o espaço era curvo, porque eles foram ver lá no disco solar, apareciam estrelas quando o Sol estava encoberto pela Lua, apareciam estrelas dentro do disco solar. Então aquilo nada mais é do que a luz que vem das estrelas lá, que era simplesmente por causa da deformação do espaço, apareceu aquela luz no disco solar. Era a única explicação para isso. Hoje, com os telescópios, hoje está mais do que provado esse tipo de coisa. Sim. Então, se pensa o seguinte, eu tenho uma matéria, vamos fazer uma analogia. Digamos que eu gosto muito, eu falo isso em todo lugar, eu gosto muito de gelatina, vamos supor. Aí eu faço, gosto tanto que eu faço até uma piscina de gelatina lá em casa. Tem uma piscina de gelatina, aí eu pego uma bola de boliche e coloco no centro desse negócio. O que vai acontecer? Ela vai dar uma curva. Se eu
Se eu colocar uma outra material mais pesado, mais denso, de ferro, por exemplo, e coloco lá, a curvatura vai ser maior. Né? Se eu colocar um chumbo, uma coisa mais pesada ainda, aquela curvatura vai ser tão acentuada que ela vai se fechar em si mesmo. No centro da piscina, aquilo vai se fechar. Essa é o conceito de buraco negro. Uma deformação do espaço causada por uma massa muito concentrada. Entendi. Isso aí acontece nas estrelas distantes, que o pessoal percebe que ali está dando uma deformação no espaço, que ele se fecha entre si e nada escapa lá dentro. E essa tem um comparativo também desses buraco negro, já que isso, a deformação é um buraco negro. Esse é um conceito. Qual o conceito chamado de buraco de minhoca? O buraco de minhoca é algo assim que estamos estudando no momento, né? Os cientistas estão estudando no momento, de fazer uma deformação no espaço, assim como se fosse dois funis assim ligados pela parte menor. Fica Então, aqui eu tenho uma deformação no espaço, onde eu posso fazer aquele salto quântico. Eu não falei do salto quântico. O salto quântico se dá dentro dessas estruturas. Da estrutura do buraco de minhoca. Buraco de minhoca. E os cientistas estão tentando fazer a criação desse buraco de minhoca, é isso? Se dominar essa tecnologia do salto quântico, a gente vai poder visitar partes longínquas do universo num piscar de olhos e sem que o Einstein se sinta ofendido, porque ele falou que nada viaja além da velocidade da luz. Entendi. Né? E aqui, como nós estamos dizendo, que o espaço ele pode ser curvo e fazer esse tipo de buraco de minhoca, então a gente, dominando esse tipo de tecnologia, a gente consegue ir em qualquer parte do universo, talvez instantaneamente. Talvez uma das teorias, você falou do Einstein, né, que é bem conhecida, é aquela forma de mc², né? Isso. Aquilo lá, ele chegou à conclusão daquilo com uma matemática simples. Né? Quer dizer que ele quis dizer que massa e energia são basicamente a mesma coisa. Massa é a energia concentrada. E energia é massa radiante. Simples assim. Né? No seu livro você está todo embasamento também nessas questões da física, todo de todos os tipos e tudo mais. E de forma simples, para qualquer pessoa poder entender. E como é que foi o seu trajeto pessoal? Como é que o José Carlos Pelais, assim, como é que você se interessou por esse assunto da física e da física quântica com esses estudos da consciência, ou da espiritualidade, ou da transcendência? Olha, Samuel, eu vou confessar uma coisa, eu fui ateu materialista. Antes disso eu fui um religioso praticante, né? E eu vi que nesse caso a religião ela só impunha coisas e não se podia questionar. Isso me incomodava muito. Já a ciência não, a ciência me mostrava as coisas claras, né? Palpáveis, e eu tive que optar pela ciência. E deixei de lado todo o que se apregou às religiões. Né? Então, e por aí eu fui. Só que ficou uma pendência. Né? O que eu sou? Quem sou eu? Qual o objetivo da vida? Né? Todas essas coisas ficaram pendências. Eu procurei primeiro na física clássica, como vi aí, não achei nada. Fui também para a física relativista, também não disse nada sobre a consciência. Mas, finalmente, pela física quântica, eu encontrei esse caminho. A união entre a ciência e a espiritualidade. Lembrando que a espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é uma coisa, a religião é outra. Então, foi isso daí, mais ou menos um trajeto que eu sempre estou buscando isso há mais de 40 anos. Olha só, dedicado a esses assuntos. Um dos títulos lá do seu livro pergunta assim, né, como é que é a vida nas dimensões superiores? E como é que é essa vida nas dimensões superiores? Então, aí é o seguinte, veja bem, é uma questão, primeiro eu tenho que falar das dimensões. Né? As dimensões... Vou fazer uma pergunta antes disso. Qual a diferença dos planos e dimensões? Aí depois você entra em dimensões. O plano é um tipo de dimensão. Aqui nós temos um plano. É uma dimensão. Se você pegar um telescópio daqueles que se vê as coisas pequenas, isso. Microscópio. Microscópio. Confundo. Se vê lá uma ameba, né? Você vai ver que a vida daquele
daquela consciência, é apenas um ponto. Sim. Né? Teoricamente, você vê uma formiga, a vida dela é um plano. Uma minhoca também, se bem que isso é uma comparação grosseira. Né? Ela é só para ter uma ideia. Então, a gente percebe essas dimensões inferiores. Né? Agora, a minhoca, a formiga, ela não sabe que a gente existe. A minhoca não sabe, não conhece. Isso aí é fácil até de demonstrar que elas não sabem que a gente existe. Agora, seguindo nessa analogia, outras dimensões, então, provavelmente, com a ideia de analogia, deve existir esse pessoal que a gente fala que está no estado quântico onda. Né? E a gente não percebe, da mesma coisa como o seu controle remoto não abre o do vizinho. Você sintoniza um rádio, você sabe que tem as outras estações, mas eles não se misturam, eles não se vê. Então, existe, teoricamente, né, essas dimensões. Em todas as dimensões tem seres. Então, nessas dimensões superiores também tem esses seres que a gente não os vê por causa de uma questão de frequência. Entendi. E será que nós, como consciência, já que nós somos um fator quântico, também não tenhamos uma possibilidade de sermos, por exemplo, um controle universal onde acessa diversos canais, além de acessar dos vizinhos, porque um controle universal que acessa essas outras dimensões? Existe uma teoria chamada os registros akáshicos, né? Essa é uma teoria que o pessoal está falando justamente isso daí que você está dizendo. Mas, por enquanto, eu não tive nenhuma vivência nesse sentido. Eu gosto de falar as coisas quando eu já tenho a vivência ou embasamento para as coisas que eu, pelo menos, tento apregoar. Né? Muito bem. Esse livro, Fator Quântico, aborda esses temas que está sendo abordado aqui, que está sendo esclarecido pelo nosso amigo José. E ele lançou também um outro livro que é Fragmentos de Deus. O que trata esse livro, Fragmentos de Deus? É mais ou menos esses dois livros se completam. Se completam, são complementares. Eles se completam. Né? Então é mais ou menos o assunto. Não que seja pré-requisito um do outro, mas Sim. eles se completam. Né? E alguns detalhes eu quis dar uma teoria aqui eu coloquei mais algo um pouco mais aprofundado, quer dizer, mas eles são complementares. Entendi. Os livros são complementares. Naquela canção do Raul Seixas, Tente Outra Vez, tem um trecho que diz lá, né? Você é capaz de sacudir o mundo. E o que é que podemos fazer para sacudir o mundo? O que é que podemos fazer para criar o mundo, fazer do mundo melhor? E não ficarmos só nas teorias, mas realmente modificar É isso que a gente está precisando, uma mudança de dentro para fora. A mudança tem que ser particular, própria, de cada pessoa. Cada pessoa o que a gente tem que fazer é se conscientizar cada vez mais. A consciência. Né? Esse é o objetivo da vida. Um desenvolvimento consciencial constante, equilibrado em todos os sentidos. Isso daí vai mudar o mundo com certeza. Uma sociedade consciente enfim, o futuro, futuro muito próximo, que a gente está falando tanto em mudanças, nesse 2012, eu acredito que vai ser por aí. Muito bem. Vou pedir para o Alexandre, então, mostrar as duas imagens que você trouxe para o nosso amigo internauta. Estamos chegando já ao finalzinho do programa. Aí está a primeira imagem, né? Comparando Aqui a gente está comparando o nosso universo. A nossa galáxia, essa Via Láctea, ela tem, segundo os astrônomos, os cientistas que estudam, ela tem 200 bilhões de estrelas. O Sol é apenas uma delas, perdida aqui no braço da galáxia. Então, existem de vários tamanhos, de tudo quanto é tipo. Então, a gente vê aí pela foto a comparação do nosso Sol, tá vendo? O nosso Sol ali perto de todas as estrelas conhecidas, essas estrelas por enquanto conhecidas. Se aqui em volta do nosso Sol a gente tem aí o quê? 9 planetas, agora parece que são 8, né? O Plutão deixou de ser um planeta. Imagina o que não tem nessas outras estrelas enormes.
Então, a gente se calcula que tem aí mais de 2 trilhões de planetas por todo, só na nossa galáxia. E ainda digo mais, o telescópio Hubble, ele já descobriu 50 bilhões de galáxias no universo. É algo assim de tirar o fôlego. Agora, nesse pontinho que a gente está perdido aqui no braço da galáxia, vai se outorgar o privilégio da vida? Não pode ser. Isso aí tinha que ter uma explicação muito complicadíssima, muito complicada para dizer, falar, não, é só aqui que a gente tem essa... Só aqui que existe, né? Então, teoricamente, então, teoricamente, existe dentro desses trilhões de planetas, né? Se separar uma boa parte deles aí, você vai ficar aí com mais de 500 milhões de planetas iguais à Terra. Só na nossa galáxia. Sem contar as outras 50 bilhões. Então, teoricamente, existem sociedades que estão há mais tempo no universo do que a gente. Né? O que pode fazer uma sociedade que está aí há 1000 anos na nossa frente, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos? O que pode fazer a diferença de um ser dessa natureza é a mesma da nossa para a minhoca. Se você encontrar uma minhoca na praia e falar assim, ó, minhoca, você é capaz de atravessar o oceano aqui? E lá do outro lado, lá no outro continente, ela vai dizer, para mim é impossível. É impossível, a minha física não permite que eu atravesse esse negócio todo. Eu falei, não, eu tenho tecnologia para chegar lá, pego um avião aqui e tudo bem. Né? Então, a diferença desses seres, para a gente, é como nós para a minhoca. Talvez a gente não os percebe, a gente estamos aqui. Como a minhoca não percebe, acho que a gente vive. E nem a formiga. Né? E é só para se ter uma ideia, para comparar que há 200 anos atrás, como é que estava a sociedade humana? Como é que estava? Não se conhecia luz elétrica, consequentemente não se conhecia nada dos benefícios que ela trouxe, muito menos carro, avião, internet, TV a cores, TV a cabo, não se conhecia nada. Se pegar uma pessoa daquela época lá e trazer para cá, ele ia falar, eu nunca ia imaginar uma coisa dessa. Agora imagine a nossa sociedade daqui a 200 anos. A gente não consegue imaginar. E daqui a 500 anos, o que nós vamos fazer? 1000 anos, 10 mil anos no futuro. Né? 500 mil anos, 1 milhão de anos. E existem, então, sociedades, teoricamente, que estão nessa faixa de diferença da nossa vida aqui. Muito bem, o assunto é bastante instigante, interessante, a gente poderia ficar até mais tempo, mas prolongar durante horas, mas o programa já acabou, já chegamos ao final. Voou, né? Voou. Pedir para o nosso amigo José, então, deixar a sua mensagem final para o internauta que está assistindo a gente. A palavra do momento agora é conscientize-se, ou, se quiser, espiritualize-se. Porque não importa a idade que se tem, né? O importa é o que vai se fazer daqui para frente. A vida, não importa em que estágio ela está, a vida daqui para frente, sempre. O universo está aí, imenso, nos esperando. Então, perante todo esse universo, que o mundo é uma grande escola e a vida é a grande mestra. Né? Então, perante todo esse universo, a gente somos apenas eternos aprendizes. Esse é o recado dos universos. Né? Muito bem, Zé, a gente agradece a participação aqui no programa Consciência Próspera, agradecemos você também que está acompanhando o programa Consciência Próspera, essa bela entrevista sobre o fator quântico. Se você gostou, curta nas redes sociais, divulgue para os seus amigos, compartilhe, que é sempre ótimo saber que você está veiculando essas informações e inspirando outras pessoas aonde quer que você esteja, né? Desejo para você uma ótima vida e que você tenha ótimos aprendizados nessa existência e espero você na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!